Oi gente, tudo bem com vocês? Desde já quero pedir para, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. E no vídeo de hoje nós vamos ver um assunto que é um assunto bem, acho que questionado pelas pessoas, né? Várias das questões que a gente aborda aqui são muito questionadas pelas pessoas, mas esse aqui é um assunto muito intrigante e que é a questão da morte, né? O que acontece com a gente depois que a gente morre? O que acontece com uma pessoa depois que ela morre? Nós vemos ao longo dos séculos, diversas teorias, diversas crenças, por parte das pessoas como forma de tentar entender o que realmente acontece, né? Porque a gente tem isso dentro da gente. A gente não aceita que simplesmente não aconteça nada depois que uma pessoa morre. A gente tem esse anseio por algo além disso aqui. Mas vamos entender hoje o que a Bíblia diz sobre o que acontece com uma pessoa quando ela morre. Eu vou estar usando a versão Almeida Revista Atualizada, mas durante o vídeo eu vou tentar pegar em alguns textos outras versões para a gente comparar e ter um entendimento melhor do assunto, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, para a gente entender o que acontece com a pessoa quando ela morre, a gente precisa entender como que acontece com a pessoa, como que se forma uma pessoa, né? Como que se faz uma pessoa? Do que é composto um ser, uma pessoa? Então vamos lá. Gênesis 2, no versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, se a gente fosse fazer uma receitinha de como faz um ser humano, então seria o pó da terra mais o fôlego da vida igual a uma alma vivente. Então é assim que se faz uma alma vivente. Tá, mas o que é alma? A gente escuta em vários lugares essa palavra, né? Alma. Mas o que segundo a Bíblia seria alma? Se a gente for lá em Ezequiel 18:4, diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, aqui ele está colocando como se a alma pudesse pecar e uma alma morre. Então a gente entende aqui que uma alma, para ela morrer, ela tem que estar viva. Beleza, uma alma é algo vivo. Ok. Agora, se a gente for lá em Deuteronômio 10, no versículo 22, fala assim: Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu. Ok, 70 almas, teus pais desceram ao Egito? Tem um texto parecido, que na mesma versão está lá em Gênesis 46, 27, que diz assim: E os filhos de José, que lhe nasceram do Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Todas as pessoas que vieram da casa de Jacó para o Egito foram 70 pessoas, ou seja, uma alma é um ser, é uma pessoa. E se a gente pegar na nova versão internacional, lá aquele texto de Gênesis que a gente vê sobre Deus formando do pó da terra o homem, diz que soprou o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, ou seja, a alma é igual ao ser, beleza. Entendemos como se forma uma pessoa. Mas o que acontece, afinal, quando uma pessoa morre? Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, fala que no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então a gente vê que o corpo, quando uma pessoa morre, ele é feito de pó e ele volta pro pó. Beleza. Mas o que acontece com o espírito, então? Em Eclesiastes 12, 7 diz: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu, ou seja, o espírito, o fôlego da vida, volta para Deus. Em Eclesiastes 9, versículo 5, diz uma coisa bem interessante sobre os mortos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Se a gente continuar no versículo 6, fala: Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.
Em outros textos, como Jó 7, 9 a 10, diz: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Também, voltando para Eclesiastes 9, no versículo 10, diz: tudo quando tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A gente vê nesses versos que quando uma pessoa morre, ela não sabe de nada, ela não faz nada, não faz projetos, não tem sentimentos e ela não vem aqui para a terra no meio dos vivos, né? Diz que a pessoa fica na sepultura, não toma parte de nada que acontece aqui e não volta à sua casa, não volta para a terra, né? Interessante o que esses textos dizem. Mas aí, algum de vocês pode me questionar: tá, Sofia, mas você está falando que os mortos não vêm para a terra, não falam com a gente, mas eu já presenciei isso. Eu já vi uma manifestação de um parente meu, um amigo meu, enfim. Daí, como que você me responde isso? Lá em Levítico 9, no versículo 31, acho que é Levítico 19, na verdade, no versículo 31, diz assim, isso é Deus falando para o povo de Israel: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas na versão, na nova tradução na linguagem de hoje, diz: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Então, se a gente entende que nosso Deus é um Deus de amor, e tudo que Ele manda a gente fazer, ou a gente não fazer, é para o nosso próprio bem, a gente tem que entender que tem um objetivo em Ele não permitir que as pessoas praticassem esse tipo de coisa, ou tivessem contato com pessoas que invocam espíritos. Por quê? Porque isso, se a gente usar a lógica, assim, se Ele manda a gente não fazer isso, é porque isso não vem da parte dele. E ele quer nos privar de ter contato com coisas que não vêm da parte dele. Mas a gente sabe que não era plano de Deus que a gente morresse. Lá em 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo 6,16, diz que Deus, né, é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Deus é o único que é imortal e nós somos infelizmente mortais, né? Não era esse o plano de Deus, né? A condição para que nós fôssemos imortais era lá no Éden, que a gente já viu em vídeos anteriores, né? Que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas como o homem desobedeceu, então isso trouxe o pecado, e o pecado trouxe morte, sofrimento para todas as pessoas. Mas, felizmente, né, como nós vimos, Jesus venceu a morte, né? Pela sua morte, por ele ter morrido no nosso lugar, ele venceu a morte e isso aqui não é o fim. Jesus, ele considerou a morte várias vezes, em vários momentos, como, por exemplo, na morte do seu amigo Lázaro, ele considerou a morte como um sono. Porque é meio parecido, na verdade, né? A pessoa, quando ela morre, ela não sabe do que está acontecendo ao redor dela, ela não faz nada, né? Não interage com o que está ao redor dela, mas em algum momento ela desperta. E por Jesus ter morrido no nosso lugar, nós vamos despertar, né? Não sei se nós vamos morrer até a volta dele, né? Mas aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. É o que Jesus mesmo disse lá em João 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E em 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E assim, aqueles que ressuscitarem vão
vai acontecer o que está escrito lá em 1 Coríntios 15, do versículo 51 ao 53, que diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, aquelas pessoas que descansarem em Cristo, que morrerem, né? Quando Jesus voltar, né, ao ressoar o som da trombeta, essas pessoas vão ressuscitar e elas vão receber o corpo imortal. Elas vão receber a imortalidade que era para ser nossa, mas que nós acabamos, né, meio que rejeitando ao escolher o pecado. Mas nós vamos ter a oportunidade de ter ela de volta, né, graças à graça misericordiosa de Jesus. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe vocês e até mais.